São 5 passos que você precisa seguir para você fazer o liso perfeito. Em cada um desses passos, eu vou te falar qual que é o maior erro cometido em cada um desses passos. Porque depois de mentorar 4.000 cabeleireiros e cabeleireiras, do método, mais de 4.000, porque tinha o método liso antigo, que hoje virou método liso 2.0, mas depois de mentorar mais de 4.000 cabeleireiros e cabeleireiras, eu descobri alguns erros que a maioria comete e que impede de fazer o liso perfeito. Eu vou te falar esses passos, vou falar qual é o erro de cada passo e vou te explicar como que você faz para vencer esse erro e acertar. Em atração, a gente vai falar sobre como fazer essa atração do jeito certo, para você atrair as clientes certas, para você ser valorizada e atingir o faturamento de mais de 10 mil por mês. E aqui na Conquista eu vou te falar qual que é essa ciência por trás de conquistar clientes novas para você. S1 é a preparação. Preparação MHDs. O que acontece? Primeira coisa que você precisa entender sobre um liso perfeito é como essa química funciona. Você já aprendeu como essa química funciona? Porque agora você vai entender de uma vez por todas por que você precisa preparar o cabelo devidamente para você conquistar um liso perfeito. Porque não adianta nada, o nego chega aqui, não, você lava com shampoo de resíduo para abrir as cutículas. Não, você passa vinagre para você poder tirar os MHDs. Mas e aí? Por que isso? Essa é a realidade. Foi sabendo os porquês que eu desenvolvi tudo que eu vou explicar para você aqui agora. Faz de conta que eu sei desenhar, faz de conta que você entendeu que a parte preta são as cutículas do cabelo, a parte vermelha é o córtex e a parte azul é a medula, tá? Só para você entender rapidamente. Onde é que o alisamento age? Para a gente alisar um cabelo, onde é que a gente tem que ir? A gente tem que ir ali no córtex, que é a parte que dá a forma para o cabelo realmente, propriamente dito, tá? Lá no córtex, na cutícula, no córtex, eles têm a mesma composição química. Então, nos dois, essa parada que eu vou explicar aqui funciona da mesma maneira. Olha lá, esse aqui é um esquema de um cabelo. Então, nós temos a raiz aqui, ele nasce e tal. Aqui dá para ver claramente as cutículas aqui, a camada mais externa. A parte um pouco mais interna é o córtex e o miolinho ali é a medula. A gente não vai falar muito da medula, não, porque a medula não tem nenhuma função muito importante quando a gente fala em liso perfeito. O cabelo, se você for aumentando cada vez mais, nós vamos chegar numa estrutura parecida com isso, parecida com a estrutura de DNA. Esse jeito de desenhar aqui simplificado é para você entender o Paranauê. Essas linhazinhas vermelhas são a estrutura do cabelo, chamadas pontes de sulfeto, ponte de enxofre, formada basicamente por enxofre, e é essa danada que dá a forma para o cabelo. Então, se o cabelo é cacheado, por exemplo, tem muito mais ponte de sulfeto ali segurando o cabelo cacheado. O cabelo é mais liso, um pouco menos, mas enfim, ela tem a função de segurar. Tá vendo que eu desenhei o cabelo meio onduladinho assim? Show de bola. E se a gente quer o cabelo assim, liso, das duas, uma. Antigamente era só uma, que é essa aqui, ó. Que você pegava essas pontes, essas ligações estruturais, como se fossem os pilares do cabelo ali segurando e tal. Você rompia elas, deixava elas rompidas. No caso do tioglicolato, por exemplo, elas são rompidas. E aí depois tinha todo um paranauê. Você esticava o cabelo e religava as pontes na nova forma. Qual que é o problema do tioglicolato, hidróxido e guanidina? São muito agressivos, são químicas muito agressivas que realmente desconectam, quebram as pontes de sulfeto. E aí surgiu há um tempo atrás, lá nos anos 2000, as progressivas, começando pelo formol, passando depois por outras coisas que foram proibidas também, e hoje a gente tem aí as escovas ácidas, orgânicas, selagens, botox, tanino e uma infinidade de outras. O que elas fazem? Essas novas escovas. Essas novas escovas eu chamo de APA, alisamento permanente ácido. Felipe, mas alisamento permanente ácido são as ácidas, mas e as orgânicas, o que você tem que entender é que todas essas escovas progressivas, selagens, botox, todas elas têm o mesmo tipo de ativo e agem da mesma maneira no fio. E todas elas têm o pH ácido, diferente lá do tioglicolato, hidróxido e guanidina, que tem um pH alcalino. Toda vez que eu falar APA, é qualquer progressiva ácida, orgânica, selagem, botox e etc. Beleza? Como que elas agem? Elas não chegam a romper ali a ponte de sulfeto. É como se elas dessem uma amolecida, uma maleabilizada. Então, ó, eu vou desenhar aqui em verde, significa que depois da aplicação do APA, esse cabelo, essa estrutura, ela vai ficar maleável. É tipo assim, ó, fazer
Você sabe como é que faz ovo de Páscoa? Ovo de Páscoa você pega uma barra de chocolate, bitela, bota em banho-maria, derrete, e aí depois você pega a forma do ovo de Páscoa, despeja o chocolate derretido e bota esse chocolate para esfriar na forma. Então ele fica na forma da forma. É mais ou menos isso que o APA faz. E aí, depois disso, nós precisamos fazer um processo para reendurecer. No caso do ovo de Páscoa, você coloca o chocolate na geladeira, ele endurece de novo e fixa na forma do ovo de Páscoa. No caso do cabelo, é outra coisa que faz fixar. Sabe o que é? Secar com calor. Olha só que interessante. Quando você seca o cabelo com calor, você automaticamente faz a fixação da forma na nova forma, na forma lisa. E aí existem vários problemas que podem acontecer em cada um dos passos. Então vamos começar pelo que vocês escolheram, que é a preparação. Qual que é o problema que pode acontecer na preparação? O grande problema, o maior problema, que causa 80% dos problemas que você pode estar enfrentando nos alisamentos. É uma paradinha que eu chamo de MHDs, que são os metais, os halogênios e os derivados do petróleo. Os metais e halogênios é uma categoria de resíduos, isso aqui são resíduos que impregnam no cabelo e não saem com shampoo, você já vai entender essa parada. Os metais e halogênios eu apelidei eles de incendiários, com um isão aqui, ó. Incendiários, porque eles tocam o terror mesmo, ó. Isso aqui é um esquema, que olha só que interessante, esse esquema aqui foi desenhado pela Bia, minha esposa, que ela é formada em artes plásticas. Isso aqui foi um desenho que eu pedi para ela fazer para colocar no meu livro, A Verdade sobre o Seu Cabelo, porque eu queria esquematizar essa parada dos metais e halogênios, mas não existia nada na literatura. Até hoje existe pouquíssimo sobre isso. Então eu falei para ela, ó, você vai desenhar uma parada que é assim, assim, assado. E o que o metal e halogênio faz no cabelo é mais ou menos isso aqui. Ele impregna no cabelo, ele se liga quimicamente ao cabelo. Já tentou separar água e sal? Quando você mistura água e sal, assim, você já tentou desmisturar água e sal? Não desmistura, porque eles ficam ligados ionicamente, no caso da água e sal. Aqui eles se ligam quimicamente, eles viram meio que uma coisa só. Eles se ligam quimicamente, por estarem ligados quimicamente, não tem como sair com shampoo. E ali, o resíduo, principalmente o metálico, mas também o halogênio, eu já vou falar que raio de resíduos são esses, eles, em contato com o oxigênio do ar, eles oxidam e no processo de oxidação eles se expandem e começam a destruir o cabelo de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto dos metais halogênios. E como ele está ligado quimicamente no cabelo aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá ligado lá quimicamente. Ó. O que que acontece? Quando você vem aqui com o seu APA lindão, bonitão, ele não consegue fazer a ação química no cabelo, nas pontes de sulfeto onde ele precisa mexer. Por quê? Porque tem um intruso lá, não rola. O que que são esses resíduos aqui? Os metais, pode ser cobre, de encanamento de cobre, principalmente de águas aquecidas com aquecimento solar ou a gás. Pode ser ferro, de construções antigas, de 30, 40 anos, que ainda usam encanamento de ferro. Inclusive, essa casa que eu moro hoje, que era um dos condomínios mais antigos de Ribeirão Preto, tem encanamento de ferro. A gente sofre um pouquinho aqui, tem que ficar arrancando esses negócios aí. Cobre, ferro, tem alumínio também usado na limpeza de caixas d'água e tem o nosso halogênio. Você já deve ter, você conhece com certeza o halogênio, mas como o cloro. De onde você tirou metal halogênio, Felipe? Isso aqui são as categorias químicas desses elementos lá que eu peguei lá da química, lá da tabela periódica. Quem lembra da tabela periódica, de quando a gente estudou lá a química básica, lá no ginásio colegial? Então tá lá, ó. Isso daqui faz isso com o cabelo. E tem os derivados de petróleo. O que são derivados de petróleo? Então metal e halogênio vêm através da água que a sua cliente lava o cabelo. E os derivados de petróleo, eles têm uma característica um pouquinho diferente do metal e halogênio. O derivado, ele não chega a destruir o cabelo, não, mas ele forma uma real película. Lembra aquela história de que falavam que o formol forma uma película no cabelo, que a progressiva forma uma película? Não é bem o ativo alisante que faz isso, não. É esse danadinho aqui desses derivados de petróleo. Derivado de petróleo, como o próprio nome diz, ele é derivado do petróleo. É tipo um plástico criado para isolar o cabelo. Assim, ó. Nós fomos lá há vários anos atrás, falamos para a indústria cosmética assim, bicho, nós precisamos de tratamento que funciona na primeira aplicação. A indústria cosmética não tinha tecnologia para realmente resolver um problema de quebra, de ressecamento numa única aplicação de tratamento. O que ela fez? Pô, vou maquiar, galera. É a mesma coisa assim, ó. Chega uma pessoa aí no teu salão, na tua cadeira aí, não sei se você faz maquiagem, se tem alguém que você conhece que faz maquiagem, mas você vai entender essa parada. Chega uma adolescente que vai fazer a festa de 15 anos dela, e ela quer estar linda para a festa de 15 anos dela, e ela chega com a cara toda cheia de acne,
toda cheia de espinha e tudo mais. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma limpeza de pele? Vai fazer um tratamento anti-acne se a festa dela é daqui a 3 dias? Não, você vai fazer uma bela de uma maquiagem para disfarçar e ela poder ir na festa. O que a indústria cosmética fez? Ela criou o efeito Cinderela para os cabelos. Então, hoje em dia, muita máscara tem derivado do petróleo. A maioria das progressivas, ácidas orgânicas, a maioria dos APAs tem derivado do petróleo. Qual que é o problema do derivado de petróleo? Esse sim realmente cria, uma película bloqueadora, impermeabiliza o fio de cabelo. E aí você vem lá com o seu APA lindo e belo, que você escolheu, depois de perguntar na internet à torta e à direita, e ele simplesmente não consegue nem encostar na fibra do cabelo, que dirá fazer a ação que ele precisa fazer. Esse é o problema dos MHDs.